Leoa, seja muito bem-vinda a mais um episódio especialíssimo do Sabrina Cast Desperte Sua Leoa. Que satisfação poder estarmos aqui reunidas e você também reunido com a gente para a gente bater esse papo muito, muito especial. Estou aqui com uma mulher incrível para essa edição. Logo, se preparem, pegue papel, pegue caneta, porque vai ser mais do que extraordinário. Carol, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Sabrina. Uma honra estar aqui com você, estar falando, né, para todas essas mulheres incríveis que com certeza estarão aí acompanhando a gente. Eu gosto de dizer que o nosso currículo não cabe num látis. Sim. Porque nosso currículo envolve vida, experiência, história, mas eu quero destacar que nós estamos aqui com uma grande profissional. Ela que é advogada, ela é consteladora, ela é consultora, ela presta aconselhamentos, ela faz uma série de vivências e muito em breve terá novidades com vivências, com masterclasses, workshops, enfim, se preparem e logo eu já adianto, a gente vai deixar o Instagram dela e você vai falar com ela. Carol, assisti você lá no podcast, que incrível o seu trabalho. Então, eu gosto sempre de pontuar, Sim. porque dentro dessa nossa jornada a gente vai ocupando espaços profissionais que nos constituem. Você que é essa grande profissional, eu queria que você começasse ali do zero. Essa doutora Carol Cajueiro, essa grande mentora, palestrante, terapeuta sistêmica, não começou dentro dessa jornada, já dentro dessa estruturação de arrancada gigantesca. Então fala para nós, para que mulheres comuns, como também somos, possam se inspirar em você. Como é que Carol começou profissionalmente? Nossa, comecei, acredite se quiser, vendendo livros de inglês por telefone. Uau! Adoro! Eu fiz um intercâmbio cultural quando eu era adolescente e fui morar nos Estados Unidos e aprendi inglês. E quando retornei para o Brasil, era o que eu sabia fazer. E eu saí de casa, porque eu queria a minha independência. Eu achava que eu já era independente. E aí eu peguei uma muda de roupa e eu fugi. Eu morava com os meus avós, eu fugi da casa dos meus avós, fiz, vou vender curso de inglês. E aí surgiu uma empresa, na época, no jornal local, gente. Olha só! Do túnel do Não tenho, não, eu tempo. mas eu também não sou tão velha assim, não. Mas assim, apareceu no jornal um anúncio para quem, né, estava interessado em vender esses cursos de inglês. Eu fiz, eu vou lá, e aí fui. E aí eu bati perna por Salvador, na época eu morava em Salvador, e era de ônibus para lá e para cá, e ligava e vendia esses cursos. Aí depois eu fui trabalhar em lojas, no shopping, trabalhei em diversas lojas do shopping Barra, de vários shoppings de Salvador. E por fim, eu decidi cursar letras. Uau! Passei no vestibular para letras e fui fazer letras. Fiquei 6 anos na faculdade. 6 anos na faculdade de letras, porque foi na época também que eu engravidei, que eu tive minha filha, e aí eu trabalhava o dia inteiro fora, e à noite eu ia para a faculdade, e eu não consegui terminar o curso de letras. Mas no meu coração, a vontade, sabe? Primeiro, de ter uma graduação. Era um sonho meu. Era um sonho. E quando eu saí de casa, parecia que esse sonho tinha ficado muito distante. Mas eu decidi, falei, não, enquanto eu tiver forças, eu vou correr atrás dessa minha graduação. Uau! E eu fui. Força. Mas não consegui finalizar o curso de letras. E o destino me colocou um advogado na minha vida. Eu me casei Com o doutor. com o doutor. Você vê, né? O que é o campo, o que é esse universo, o que é energia, né? Pura energia. Pura energia. E aí surgiu, Jorge surgiu na minha vida. Um Ele beijo para era. Jorge. Um beijo, amor, te amo. Porque aqui é como se estivéssemos na sala de casa. Então, É, é esse ambiente em que você, de onde quer que você esteja nos assistindo, nos ouvindo, porque nós também estamos no Spotify, e olha, muitas que vezes a pessoa legal. só está nos ouvindo, você vai sentindo Sim, esse gosto, esse cheiro de vida comum,
que nós precisamos cada vez mais deixar claro para as pessoas que existe. Então, Sim. que Jorge receba seu beijo e nosso carinho. E você também, quem sabe, lembra se você tem um companheiro, uma companheira, de Sim, mandar aquele beijo com mais inusitado certeza. que não foi programado aqui no podcast, viu, Não foi, Jorge? não, mas como é o amor que rege tudo, né? Pois é. E aí, conte. Bom, e aí ele surgiu na minha vida em um dos momentos mais difíceis, né? Que foi quando eu me separei do meu primeiro companheiro. Mas aí, 7 anos depois, a gente se reencontrou e aí casou. E o meu sonho, o meu primeiro vestibular, na verdade, foi para direito, que eu não passei. E aí ele virou para mim e falou: Carol, você não tinha um sonho de fazer, cursar direito? Eu falei assim: sim. Mas para mim parecia tão distante, sabe? Era algo que, tipo, eu não vou conseguir, eu não sou capaz. Era a minha mentalidade na época, tá muito distante de mim. Eu não estudei o suficiente, nunca era o suficiente. Ele, não, você vai. Vamos lá. O não você já tem. Esse é o lema lá de casa, inclusive, né? O não você já tem. Vamos correr atrás do sim? Opa, É, repete isso aí. o não a gente já tem. Então vamos correr atrás do sim. E aí ele me incentivou bastante e eu fiz, olha, eu vou lá, vou tentar e consegui. Cursei direito, me formei aos 39 anos de idade. Durante muitos semestres na faculdade, eu pensei em desistir, porque ao mesmo tempo que eu estudava, eu cuidava da casa, era do meu casamento, a minha filha já era adolescente. E, sabe, eu queria carregar o mundo nas costas, mas eu sempre persisti nesse meu sonho. E a minha formatura foi um grande momento na minha vida, foi um Uau, marco, foi Marco. uma virada de chave. Eu me formei aos 39 anos. Uau. E sempre com aquela, ai meu Deus, tô velha, tô velha. Durante o semestre eu falava, ai, eu acho que eu tô muito velha, acho que eu vou desistir. Não. E meus enteados também, que eu amo de paixão. Minha filha, já que é dia do beijo, um beijo para minha filha, para os meus enteados amados. Eu tenho 3 enteados. Que lindo. E são todos advogados hoje. Ou Olha, seja, todos. Tem uma pergunta para te fazer que eu acho que vai ah, fazer muito sentido para a nossa audiência. Você disse, eu me formei aos sim, 39, foi um grande marco. E olha só as vozes, né, que tentam nos parar, nos sim, silenciar. Você disse que percebia em você mesma aquela comunicação interna de tô muito velha, tô muito, já tô atrasada, mas o quê? Olha só a pergunta. O que, apesar dessas vozes mentirosas que tentaram te paralisar, te fez continuar? Talvez o que e quem? Porque isso é muito poderoso, porque muitas mulheres que estão nos assistindo agora, elas podem estar pensando em parar também. sim. É muito poderoso. E eu vou dizer o que é que me fez continuar, persistir. E eu acho que é o que muitas pessoas e muitas mulheres hoje não têm e que precisam buscar. Um propósito. Uau! É um propósito. Era para ele que você olhava? Era para ele que eu olhava. Era para ele que eu olhava o tempo todo. Eu vou conseguir. Não importa. Essas vozes, né, que a gente depois aprende que essas vozes são aquelas vozes neuróticas, né, que elas vêm de lá, de trás, que muitas vezes não são nossas, né? Na maioria das vezes não são Não nossas. são. E é o que depois a gente vai falar até lá na palestra, né? Um pouquinho sobre as lealdades invisíveis, né? Mas eu enfrentava, eu falava, não, peraí, eu posso cair, mas eu vou levantar e eu vou seguir adiante. Porque eu preciso, sabe? É o que me move. E se eu tenho esse sonho, eu preciso correr atrás dele e eu vou realizar. E aí eu fui atrás e eu consegui. Foi difícil, porque quando a gente tem essa sensação de não ser o suficiente, sabe? De que já deu, já fez tudo o que podia, não tem mais forças, que não vai dar certo. É uma luta diária, que a gente já acorda e já levanta da cama com essa sensação de, meu Deus, o que é que eu preciso fazer hoje para sobreviver a mais um dia? Uau! E muitas de nós, se não tivermos atenção, entramos numa continuidade tão grande desse ciclo. Sim, Eu quero te ouvir mais sobre isso, porque a gente começa a acreditar que a vida é isso mesmo. O que é que tu pensa? a gente começa a acreditar que a vida é só luta, que a vida é boleto, que a vida é labuta, que a vida é sofrimento, que tudo é muito difícil.
e que... Ai, eu tinha uma sensação de que tudo para valer a pena tinha que ser muito difícil. Boa. De que nada chegava fácil para mim. Era uma frase que eu sempre falava, nossa, meu amor, eu falava para Jorge, nossa, amor, para mim tudo é muito difícil. E de tanto que eu repetia isso, as coisas se tornavam difíceis. Até o dia que eu tive um burnout, que eu tive depressão, e foi aí que veio a virada de chave, sabe? Quando eu me vi sentada na mesa de um psiquiatra, Que e ele forte. olhando para mim dizendo: você tem fobia social, você tá com estresse, ansiedade, e me passou um monte de remédio. E eu realmente precisava daquilo, porque eu cheguei no momento de tanto me cobrar, de tanto viver essa luta diária, que levantar da cama para mim era muito Era muito difícil. desafiador? Era muito desafiador. Era muito desafiador. E eu conquistei um sonho, só que depois disso eu quis abraçar o mundo. Uau. Eu quis abraçar o mundo, porque não era suficiente. Não estava bom. Não estava bom. Fala mais sobre isso. Nossa! Não estava bom. E eu queria mais, eu queria mais, eu queria mais. E eu não entendia que, na verdade, o que eu queria era reconhecimento e validação. E quantas vidas são perdidas a partir daí? Você Nossa, falou tanta coisa muitas. linda. Na verdade, já valeu o podcast, você sabe, né? Mas eu quero voltar um pouquinho. Incrível que você nos trouxe de uma forma tão verdadeira que o silenciamento dessas vozes que tentavam te impedir de avançar e concluir esse ciclo que era o segundo ciclo hora iniciado de conclusão de uma graduação, foi ter chegado ao ponto de dizer: eu me proponho, esse é o meu propósito, Isso. há algo maior. E tem esse detalhe, eu quero que vocês tomem, estou toda arrepiada aqui, a referência de Carol, porque a gente está vivendo um momento da história em que as pessoas elas estão complicando demais o propósito. O tempo todo. Você pensa assim também? Você sente isso? Você O, vê isso na o prática? tempo todo. E a gente tem que tomar o cuidado para a gente não passar a vida atrás do propósito. E o propósito, na verdade, já está É, em nós. é verdade. A gente não consegue enxergar. Porque a gente passa a ouvir tanto essas vozes, a gente passa a falar tanto essas frases que eu dizia, né? Tudo para mim tem que ser muito difícil. Então, eu só enxergava o difícil. Primeiro, eu enxergava o que era difícil. Eu Sim. não conseguia enxergar o que era, o que estava ali, que é tão fácil, tão simples. Eu tinha que dificultar. De tanto que eu treinei a minha mente, achar que tudo era difícil. Então, depois que eu adentrei no mundo do autoconhecimento, que foi após, né? Eu precisei ter um burnout, eu precisei ter uma fobia social. Eu cheguei ao ponto de não conseguir sair de casa, de ficar em casa, tudo que tivesse assim, vamos fazer, não sei o que. Não, 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 pelo amor de Deus, me deixa em casa. Eu não aguento mais. Eu já fiz isso, já fiz aquilo, já carregava o mundo. Eu tinha que resolver a vida da minha mãe, eu tinha que me preocupar com o meu pai, com a minha filha, com a minha casa. Exausta. Eu estava exausta. E a minha profissão, que eu sonhei tanto, para mim se transformou num peso em determinado momento. Boa. Eu atendia, eu não era aquela advogada que eu queria ser, que eu sonhei em ser. Eu atendia olhando um processo, números, honorários. Que forte. E E tu aqui, acredita que isso vem dessa programação? Porque eu costumo dizer que é como se nós tivéssemos um software, né? E sim, esse software ali dentro de um drive vai reproduzindo as programações daquilo que vimos, ouvimos e sentimos, e muitas vezes carregamos até dentro da nossa história familiar, sem termos vivido aquela experiência. Aí você disse assim, Sá, para mim, em determinado momento, eu conquistei, eu venci essas vozes, eu me sim, formei, a vida era só luta, a vida era só boleto. Eu fazia com que as coisas, porque essa era a forma como eu, né, acreditava que fosse, acabava que a vida acabava sendo difícil. muito difícil. E aí, quando é que você começou a falar sobre isso? E aí eu quero que você aprofunde. Quando é que você começou a se dar conta de que, além do psiquiatra, você está assim, 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 essa é a realidade? Quando é que você começou a viver essa virada de chave e dizer, não, não deve ser, porque às vezes você acredita que esse é o seu comum. Não deve ser dessa forma. É possível que seja diferente. Quando foi?
Quando eu comecei a entrar no mundo do digital. Boa! Olha só aí o digital como bênção. Ao mesmo assim, eu comecei a participar de treinamentos de advogadas que eu seguia no Instagram. Tá. E aí eu fui fazer vários treinamentos. Fiz um curso para aprender a elaborar contratos de honorários. Depois eu fiquei, meu Deus, para que eu precisava de um curso para, né, elaborar contrato de honorários? Eu fiz curso de oratória, eu fiz todos os cursos que você imaginar, que eu ia vendo, de gestão financeira, gestão de escritório, todos os cursos eu fui fazendo. E aí chegou um momento que, e na lida, na prática do escritório, lógico, eu ia fazendo, eu ia aplicando, mas depois eu fazia, nossa, por que eu compliquei tanto uma coisa que era tão simples, sabe? O contrato de honorários mesmo. Eu fiz o curso, mas depois eu sentei, e aí fui com calma, aí respirei. Segredo, um dos segredos, respirar. Fiz não. Trazer clareza para minha vida. Eu preciso trazer clareza para minha vida. Tudo estava complicado e aí eu estava travando, eu travava. Porque eu tinha muita informação, eu queria aplicar tudo ao mesmo tempo. E certos, digamos assim, conhecimentos não eram aplicáveis à minha realidade. Sim. Mas eu queria saber tudo. E aí eu percebi que eu precisava ter mais clareza sobre o que eu queria a partir daquele momento. Porque é aquela famosa frase, né? Quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, aonde a gente quer chegar, qualquer caminho tá bom, né? E aí a gente fica perdido. E eu comecei a sentir um vazio muito grande, sabe? Eu já tinha atingido um propósito que era a minha graduação. E aí? O que eu queria fazer com aquilo? A advocacia estava se transformando num peso para mim. E eu precisava sair daquele ciclo, desse ciclo de cansaço, peso. Precisava de um novo propósito. Eu precisava de um novo propósito. E foi aí que, no Instagram, eu comecei a ter contato com algumas mentoras, com algumas Olha professoras só, contágio positivo. que falavam sobre o autoconhecimento. E aí eu mergulhei nesse mundo. Primeiro, quando eu descobri que eu tinha ansiedade, eu comprei todos os livros do Augusto Cury, né? Que é maravilhoso. Maravilhoso. Eu falei, não, eu preciso saber, Eu preciso me me entender. entender. E é isso que falta, eu percebo, para muitas mulheres, porque eu atendo muitas mulheres hoje numa advocacia reestruturada, numa advocacia onde eu me entendo e E entendo quem você chega se lá, vê. que eu me vejo. Então, eu atendo muitas mulheres que chegam lá, assim, vazias, sem propósito, sem saber para onde olhar. E aí, as coisas não andam, Não fluem, não né? fluem. É muito poderoso e visceral você falar isso, porque muitas mulheres, elas começam a se desconhecer. Eu não sei mais do que gosto, eu não sei o que mais faz sentido para mim, quais são os meus prazeres. E dentro desse mesmo contexto, você teve a bênção de viver um contágio positivo. Você precisa ter atenção àquele contágio que é negativo para você. Sim, E essa, inclusive, na minha opinião, cara, é uma acepção muito pessoal. Porque sim, há coisas que dentro da minha história, dentro do meu holograma pessoal, não me farão bem, mas talvez sejam excelentes para ti. sim. E vice-versa. A gente precisa entender, primeiro, saber qual é o nosso propósito. Boa. Para a gente entender o que é que vai agregar e o que é que não vai agregar. Porque eu lembro que muitas vezes eu seguia alguns advogados no Instagram que postavam lá: comprei um carro, Mercedes-Benz, não sei o que e tal. E eu ficava, meu Deus, esse cara tem menos tempo de advocacia do que eu e já tá milionário e tal. E eu acabo de estudar e não sei o quê. Aí eu vou comprar um curso dele. Olha, muito bom. Quero E ver o que é que ele faz. quero ver o que é que ele faz. Aí depois, quando eu comprava o curso, eu falei, meu Deus, né? Eu faço isso e tal. O que que eu tô fazendo de errado? E aí, aquilo que eu tava. Lembra uma vez a gente conversou, eu falei assim, Sabrina, a pergunta que eu sempre fazia para mim mesma era: o que que eu tô fazendo de errado? Porque eu sempre achava que a culpa estava em mim. Mas não era. E o que te libertou? O autoconhecimento. Boa. Em que medida? Primeiro, assim, primeiro e sabe aquele ponto de inflexão?
ponto resolutivo que você diz, gente, não faz sentido. Porque, assim, essa é uma pergunta que eu acredito que uma multidão de pessoas estão se fazendo nesse Sim. momento. Pouco importa o tempo em que você chegou nesse vídeo, qualquer que seja ele, eu não tenho dúvidas de que há pessoas que estão se perguntando o que é que eu estou fazendo de errado. Aí você falou assim, Sá, sem dúvidas foi através do autoconhecimento, mas na tua experiência pessoal. Na minha experiência, eu não sabia mais quem eu era, eu tinha me perdido. Eu tinha perdido a minha identidade. Eu queria ser todo mundo ao mesmo tempo e eu não sabia quem eu era. Então, tudo para mim era melhor do que aquilo que eu mesma podia oferecer. Tudo Uau. tinha mais valor, né? A grama do vizinho era sempre mais verde do que a minha, tudo era mais bonito. Então eu me comparava muito. E essa é uma característica da boazinha, Boa! Vamos falar dessa boazinha. né? Porque a boazinha ela absorve todas as projeções, ela se compara o tempo todo e ela quer agradar. Então eu era muito assim. E eu percebi que nesse processo eu me perdi de mim mesma, já não sabia quem eu era. Eu não sabia a comida que eu gostava, sabe? E aí eu lembro que a gente saía para jantar, saía para almoçar, e saía o meu marido, os 4 filhos às vezes, e aí perguntava, Carol, o que é que você quer pedir para comer? Eu falava, o que vocês quiserem tá bom. E aí eu me vi entrando nesse modo automático, sabe? Não, deixa, ai, tipo, tá tudo bom, tá tudo Você chegou a um maravilhoso. sistema de recusa. Quase que uma recusa, né? De recusa. E eu lembro que eu estava lendo uma vez o livro da Natália Arcuri sobre Me Me Poupe, poupe. gestão Já li esse financeira. livro. É, foi aí que eu comecei, não, eu preciso olhar um pouquinho, porque eu estava totalmente travada, né? E aí eu fui ver o meu mental, o meu emocional, e eu falei, não, eu vou ver o meu financeiro. E eu li, e aí eu lembro que tinha umas perguntas que ela fazia e eu não sabia responder, porque eu não me conhecia mais. Eu não sabia mais quem eu era. Uau. Eu sabia qual era a comida preferida do Jorge, eu sabia qual era a comida preferida da Gabriela, eu sabia como é que eles gostavam do quarto deles, eu sabia um pouquinho de cada um, sabia muito mais sobre eles do Do que que sobre sobre mim. você. E esse pode ser o seu Eu me problema. abandonei, eu mesma me rejeitava. Meu Deus. Eu mesma me abandonei e me rejeitava. E isso é forte, isso me emociona. Isso é muito forte. Isso me emociona. E aí eu mergulhei nesse mundo, sabe? Porque assim, o mais importante de tudo, Sabrina, é a gente reconhecer que a gente precisa de ajuda. É essa tomada de consciência. E poder pedir E ajuda. poder pedir ajuda e não ter medo de dizer eu preciso de você, sabe? Sim. Porque durante muito tempo eu não quis buscar ajuda porque eu achava que era uma demonstração de fracasso. E se nós não tomarmos cuidado dentro do sistema do mundo e da realidade que é posta e que não é verdadeira, há quem ainda valorize essa ideia. Sim, porque e olha como isso é forte, é pesado, porque eu tenho uma filha de 24 anos e enquanto ela estava na escola, eu falava para ela chegava para mim com um 7, com um 8, eu dizia assim, isso aí é ser mediana. Você é melhor do que isso. Você Eu reproduzia. reproduzia. E eu lembro que eu falava assim, ela virava, mãe, não sei o que, posso pedir, você pode me ajudar aqui com isso? Eu fiz, você já tentou de todas as formas resolver isso? Esse era o meu lema, sabe? Tenta de todas as formas resolver isso. Busca em todos os lugares. Se você não encontrar, se você não conseguir, em último caso, você pede ajuda de alguém. Uau! Isso é muito pesado. Minha filha é uma menina maravilhosa. Menina não, uma mulher. É uma mulher! Ela é uma mulher incrível. Ela é advogada, né? Ela tem 24 anos, ela é advogada, tá pós-graduando, Casada! casada, mas ela sofre com ansiedade também. A autocobrança excessiva. Autocobrança excessiva. Ou seja, isso vai sendo reproduzido, vai passando de geração em geração até a gente dar um basta. Dizer, não, para aqui em mim. Ai, que delícia! E eu falo isso para ela. Gabi, termina aqui em mim. Você não precisa passar isso adiante. E você que tem filha, que tem filho, e eu tenho certeza que esse podcast está te tocando, você pode dizer para ele, para ela, acaba em nós. Acaba em nós. Acaba em nós. Meu Deus, quanta coisa incrível! Quando você fala aqui, a boazinha,
ela se compara a todo tempo. Você trouxe várias questões que refletem no comportamento. E eu Sim, diria no estilo de vida de quem foi colocada nesse lugar de agradar, de estar sempre de prontidão, de servir a todos, de, em certa medida, até desequilibrar suas relações, de oferecer, de estar, de se colocar e muitas vezes até sentir que não é vista, que não é amada, que não é reconhecida. Dentro desses pontos, eu diria que, além da crise de identidade, eu falo sobre isso na Urgência de Ser Feliz, que nós estamos vivendo, eu acredito que nós temos um grande câncer social, que é sim. o câncer da comparação. Principalmente quando você utiliza ferramentas como as redes sociais para, ainda que você não perceba e de forma automática e inconsciente, você estrutura o seu modelo de vida com base na comparação. A gente sempre faz isso. O que é que você diria sobre isso? A gente precisa, na verdade, parar de seguir e ter como referência aquelas pessoas que não estão alinhadas com o nosso modelo de vida, com o nosso perfil, com o nosso propósito. E não é só no Instagram ou nas redes sociais, é na vida mesmo, sabe? Nas mesas que a gente senta, eu aprendi isso. E desde que eu aprendi o poder da ambiência, desde que eu aprendi o poder do amor próprio, sabe? A minha vida deu uma guinada. Uau! Foi uma transformação. A minha advocacia deslanchou. E chegou um momento de falar assim, nossa, eu não quero mais cliente na advocacia, não, que agora eu quero mais ir para o lado da terapia e das constelações, né? Porque eu me apaixonei e transformou a minha vida. A constelação transformou a minha vida. Mas só que os clientes, as clientes e o perfil que eu queria atender, sabe? Olha como é energia, olha. Olha como é Eu energia. E parei, sincronicidades que surgem a partir daí. sim, eu nomeei o que eu sentia, inclusive aquelas vozezinhas, sabe? Ela tem um nome. E E a gente to muitas vezes precisa dar nome a elas, né? precisa, e toda vez que ela vem e que chega e quer dizer assim no meu ouvido, isso vai ser difícil para você. Eu falo, vai embora, Cris. Vai embora. Muito bem. Por falar Não nisso, vai ser, não. ela até comentou que ela vai falar mais sobre isso na palestra dela. Ela está falando do Leoa Talks, um evento para É. mulheres que querem estar em outro nível, se posicionar, se comunicar. E se ao tempo que você está assistindo esse episódio, você quer saber mais do Leoa Talks, é só clicar no link aqui do vídeo que nosso time pode passar mais informações para você. E a gente tem a honra de trazer Carol como um case de sucesso dentre as centenas de mulheres de todos os cantos do Brasil e de fora do Brasil que já pisaram nesse palco, que você vai perceber. É um verdadeiro divisor de águas. É um palco que é profético. Não Sim. foi algo que nós desenhamos como profético, mas os milagres que acontecem na vida das mulheres depois que elas inauguram essas palestras aqui dentro daquilo que a gente cria com tanta verdade e excelência é muito, muito especial. E aí, vamos avançar um pouquinho mais. Foi ótimo ouvir de você como é que as coisas foram acontecendo. Sim. Qual a tônica do seu trabalho hoje? Hoje, eu continuo na advocacia. Mas você Eu usou um termo tão atendo lindo, reestruturada. uma advocacia reestruturada, reelaborada. Perfeito. Uma advocacia onde eu trabalho com direito de família, atendo principalmente mulheres. E mulheres que chegam muitas vezes dilaceradas por conta de um divórcio, de uma dissolução de união estável. E elas chegam no meu escritório não querendo uma solução jurídica, mas muitas vezes querendo ser acolhidas, ouvidas, porque não foram ouvidas, não foram acolhidas durante toda uma vida. Então, eu já estive naquele lugar. Eu sei como é que elas merecem ser tratadas, ouvidas e acolhidas. Então, isso me realiza muito, sabe, Sabrina? Porque hoje o processo para mim não é número, não é judiciário. Eu cuido de vidas, de mulheres, de famílias. Então, o que eu busco é trazer essa abordagem sistêmica para minha advocacia e também ouvi-las com os ouvidos de uma terapeuta, sabe? E dentro daquele sistema conseguir não só
amenizar os efeitos de um divórcio, de uma dissolução, de uma guarda, mas também trazer algum componente que venha a fazer com que aquela mulher saia da minha sala mais leve, Uau, mais tranquila, menos aflita, com o poderoso coração demais. é, E podendo ter essa visão 360. podendo ter essa visão 360. Quem não gostaria de ser atendida por uma mulher assim, né? Agora, tem um momento aqui, a gente vai ter que marcar depois uma segunda parte, a gente já está se encaminhando, papo gostoso demais, e nós já avançamos nele. Sim, Eu queria que você pudesse deixar, eu sempre faço esse momento aqui no nosso sim, podcast, uma mensagem que vem do seu coração, que aqui, na verdade, é integridade. E nesse momento de tanta entrega da Carol, da minha parte, para você, você sente de deixar. Imagina agora que você pode trazer essa mulher, a quem você serve, a quem Deus te convidou para ser essa figura que na minha visão, e eu sinto de dizer isso, carrega uma luz sim. imensa olhando para você, que essa luz sempre possa te acompanhar e que as sombras que um dia tentaram te paralisar, elas sejam cada vez mais eliminadas da tua vida. Que Obrigada. mensagem você sente de deixar? Eu, eu acho que o importante é que a gente se ame mais, que a gente se olhe com mais amor, com mais carinho, que a gente se cuide, sabe? Que a gente pare de ser a boazinha, porque a gente precisa, uma frase que eu ouvi que é muito forte, é que a gente precisa ser boa no que a gente faz. E ninguém valoriza a boazinha. Boa. Quando a gente é a boazinha, a gente se perde pelo caminho, a gente perde a nossa identidade, a gente vive num personagem que trava a nossa vida. Então vamos destravar. Acho que quando a gente olha para a gente com mais amor, com mais carinho, a vida flui de uma maneira tão mais leve, tão mais alegre, tão cheia de amor, a gente transborda, sabe? Quando a gente se ama, a gente transborda e a gente atinge, a gente consegue passar esse sentimento bom para todas as pessoas que estão ao redor da gente. E é o que está faltando no mundo hoje, né? É verdade. Está faltando amor, respeito, tolerância, verdade, presença. Então, eu desejo que vocês sejam mais amorosas consigo mesmas, que vocês estejam mais presentes na vida de vocês no dia a dia, que vocês transbordem amor. Uau! Agora fala para nós tua rede social e onde conversar contigo, saber mais do teu trabalho, dos teus atendimentos. Diz para nós. Você me encontra lá no Instagram, no Carolina S. Cajueiro. Eu gravo sempre alguns posts, adoro, né? Sobre o autoconhecimento, não só sobre o direito. Meu Instagram, inclusive, ele está muito mais voltado para o fortalecimento da mulher, para mostrar que é possível a gente recomeçar do zero, né? Para quem está aí saindo de um relacionamento, passando por um divórcio, ou um divórcio consigo mesma, sabe? Com quem você era, com a boazinha. Então, eu trago esse viés para o meu Instagram de fortalecimento, de amor, para transformar a vida, para que a vida seja mais leve. Então, eu estou lá. Tem um site do escritório também, quem quiser, é só colocar lá, Cajueira Advocacia, que vai encontrar a gente. Mas manda uma mensagem para mim lá no direct que a gente conversa. Ah, que delícia! E a gente também quer lembrar que aqui no Instituto, além do conhecimento, a gente transforma o seu conhecimento em negócio. A gente é apaixonado por monetizar dons e talentos com uma série de soluções, desde a construção da sua palestra, Sim, do seu material, da construção de toda a estrutura educacional para que você possa alçar voos ainda mais altos dentro do seu negócio e da sua vida. E isso fala muito sobre o que você falou, sim, sobre sabermos quem somos e a partir daí temos a coragem, porque aquilo que te fez e você carregava, Carol, era tão óbvio que talvez você um dia chegou a pensar assim, mas será que é isso mesmo? Será que é com isso que eu vou trabalhar? E a gente poder integrar e somar advocacia a sim. dons, talentos que foram depositados sobre você antes da fundação do mundo é algo muito, muito especial.
Com certeza. A nossa maior ferramenta vem da nossa dor, né? E quando o meu maior sonho era formar, eu graduei, formei. Só que o que que eu iria fazer ali com aquilo? Sim. Eu não tinha ainda, era tão óbvio, mas eu não tinha ainda percebido que qual era a minha dor. Era ter sido uma mulher que não era ouvida, que não era escutada, que não era cuidada, que não se acolhia. E demorou um pouco para eu entender que essa seria a minha ferramenta e que essa seria a minha cliente ideal. É isso aí. Que bom! Olha, que delícia. Curte, comenta, compartilha, divulga. Eu gosto sempre de lembrar que a gente não deve reter nada, que as generosas, os generosos, eles prosperam. Então, partilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas. Ajude-nos a fazer essa mensagem chegar cada vez mais longe, porque nossa missão é levar você, o seu negócio, além. Muito obrigada, viu, Carol? Eu que agradeço. Obrigada, Sara. Beijo, gente! Beijo.